Olá, me chamo Kerly Campos e eu sou a tia da prosperidade. Meus queridos sobrinhos e sobrinhas, estou aqui com vocês hoje para falarmos a respeito de algo que tem mudado a cada dia, mas que precisa ainda de bastante atenção, que é sobre a educação financeira bem no início da vida do ser humano. Eu me arrisco a falar que esse conhecimento, essa informação, deve começar a ser passada para as crianças desde o ventre materno até os 6 anos de vida. Porque, de acordo com o médico clínico e psicoterapeuta neurocientista João Augusto Figueiró, do Instituto 0 a 6, esse período que vai do nascimento aos 6 anos de vida, que é chamado de primeira infância, é o período onde o ser humano mais tem absorção de conhecimento e de aprendizagem. E a partir da 5ª semana à 20ª semana de gestação, todos os neurônios do ser humano já estão formados. Então é possível já começar um trabalho de preparação para esse bebê que ainda vai vir ao mundo. Como isso é feito? A gente começa com aquela conexão das pessoas que estão mais próximas daquele bebê, que geralmente é o pai, a mãe, avós, aquelas pessoas que estão realmente próximas ali da mãe, da gestante nesse momento que é a gestação. Então, a partir dali, com estímulos pequenos, com a questão de, por exemplo, você colocar música, você conversar com a criança, você explicar para ela quem é você, que você é o papai, é você a mamãe. Então, isso daí já vai criando conexões para o momento do nascimento, aquela criança já está preparada para receber novos estímulos e novas informações. E por que trabalhar a educação financeira tão cedo? Bom, primeiramente, como eu falei, esse período é o de maior aprendizagem do ser humano, porque a criança, a formação do cérebro da criança, ela tem, até os 3 anos de vida, 80% de todos os seus circuitos neurais formados. E do 3º ao 6º ano, mais 15%, dando um total de 95% de toda a aprendizagem, de tudo que é armazenado no cérebro humano, acontece nesse período. Depois dos 6 anos, só tem 5% de aprendizagem que vai ser realizado para aquele ser que está ali em desenvolvimento. Mas como isso acontece? Bem, isso é explicado pela neurociência, porque o nosso cérebro, depois que ele forma todos os neurônios, ele começa a ter conexões, ou seja, ele forma circuitos que a gente chama de circuitos neurais. E esses circuitos funcionam como um processo de armazenagem, como se fosse uma memória de um computador, por exemplo. A gente vai lá, digita um texto no Word, salva e ele fica lá na memória do computador. Num momento oportuno, no futuro, se a gente precisar daquele texto, daquele texto do Word que a gente digitou antes, a gente vai lá, procura lá na memória do computador e você vai encontrar aquele texto bonitinho do jeito que você deixou. Não é verdade? Não é assim que acontece? A mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Todos os neurônios já estão formados e começa esse processo de formação dos circuitos neurais. A criança, ela não tem uma gestão da emoção para ela saber diferenciar o que é certo do que é errado, do que ela deve e do que ela não deve fazer. Por isso que é importante essa questão da conexão ainda no ventre materno. Porque quando o bebê nascer, ele já vai saber em quem ele deve confiar. Então, as pessoas que estão próximas a ele são as pessoas que ele vai começar a observar e ele vai receber comandos e ele vai executar conforme for dizendo a ele. Não que seu bebê vai virar um robô, não é isso. Mas faz parte da formação do desenvolvimento humano esse espelhamento. Ele vê um adulto fazendo e ele quer fazer o mesmo. Ele quer se igualar, ele quer cada vez mais próximo daquela pessoa que ele confia, que ele ama. Então, por isso é tão importante a gente começar tão cedo, porque ele já vai começar a armazenar coisas boas, eliminando aquilo que não faz
Não é interessante aquilo que não vai fazer com que ele se desenvolva, que ele tenha uma vida adulta plena, uma vida adulta equilibrada, sabendo lidar com o dinheiro. Mas por que a gente deve se preocupar em necessariamente ensinar a educação financeira? E não apenas uma educação, não apenas essa conexão, esse respeito, tendo esse espelho dos pais para que os filhos se desenvolvam. Não, a educação financeira, ela faz parte de um todo, né? Se você não tiver umas finanças equilibradas, se você não tiver uma vida financeira saudável, você não se torna uma pessoa feliz, porque quem é feliz endividado? Quem é feliz sem poder comprar algo que seja tanto para seu bem-estar, como para o seu conforto, enfim, todo mundo quer ter uma vida tranquila, uma vida digna. E para isso a gente precisa ter esse controle, precisa ter esse desenvolvimento, ter esse conhecimento de armazenagem, de transmissão, de conhecimento não só para a gente, mas para as próximas gerações que virão. Porque uma das causas para que hoje tenha tantas pessoas endividadas, tenham tantas pessoas com problemas financeiros, é justamente por isso. Porque ainda no nosso passado, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, as crianças elas não tinham o hábito de manipulação de dinheiro. Quem era o manipulador desse dinheiro? Geralmente era o pai, que era o provedor, aquela pessoa que trabalhava, tinha negócios, enfim, e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos afazeres. Ela que fazia, muitas vezes, quando não era esse pai que ia e fazia mercado, comprava, enfim, não era ele que era responsável por essas compras, se fosse a mulher, mas ela não tinha aquele hábito de levar a criança. A criança não podia falar. Era aquela coisa, eu ainda lembro dos meus pais falando, que quando eles eram criança, se chegasse uma visita em casa, as crianças não podiam ficar na sala, porque era conversa de adulto. Então imagine, se a criança não podia participar de uma conversa de adulto, ela ia participar de uma decisão de compra? Isso não existia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial e a Revolução Industrial, a entrada da mulher no mercado de trabalho, quando nós mulheres começamos a também sermos provedoras, a lutar, a ter o nosso próprio dinheiro, também o mundo é feito de pontos positivos e negativos. Naquele momento, a gente não sabia, mas por conta disso, a gente começou a passar o quê? A entregar o poder de compra na mão das crianças. Porque as mulheres precisavam sair, precisavam trabalhar e precisavam deixar o sustento para os seus filhos. Então, as crianças começaram a fazer compras, as crianças começaram a movimentar, a ter essa manipulação do dinheiro nas mãos, que antes elas não tinham. Só que, em contrapartida, como eu já falei para vocês, a criança não tem aqui o filtro do que é certo e o que é errado. Então, ela começou a fazer as escolhas dela de compra de maneira aleatória, sem ter nenhum conhecimento, sem ter nenhuma gestão da emoção para poder ter aquele recurso, de como usar, de como é a melhor forma, o que deve comprar, o que não deve, quando deve comprar, enfim, todas aquelas situações que a gente precisa saber para ter uma vida tranquila, que é aquela questão do planejamento financeiro, de saber o que comprar no momento certo, de saber esperar. Então a criança não tinha essa gestão de emoção. E aquilo começou a evoluir. Aquelas crianças cresceram, tiveram seus filhos e foi passando de ponto a ponto até chegar hoje. Então, hoje é uma preocupação, foi uma identificação. Claro que esse não é o único fator, pelo contrário, existem outros também, mas um dos pontos foi esse. Essa manipulação de forma precoce e aleatória das crianças com dinheiro. Então, hoje é uma preocupação praticamente mundial. Diversos países têm áreas de pesquisas nessa área. Como eu falei, tem o Instituto 0 a 6, que verifica muito essa questão da aprendizagem do ser humano. Esse é um instituto brasileiro, né? E tem pesquisas nos Estados Unidos, no Canadá, enfim.
na Inglaterra, Espanha, diversos países têm se preocupado em levar a educação financeira para as crianças. O governo brasileiro mesmo, segundo o governo federal, a gente já tem esse projeto de implementação, de ter educação financeira já nas escolas, porque é algo necessário, porque funciona como uma bola de neve. Se cada vez mais as gerações vão passando de uma para outra, se não tiver um ponto onde as coisas comecem a ter um direcionamento, comecem a ter esse amadurecimento financeiro, a gente não sabe como a gente vai ficar, né? Muito mais agora, depois de uma pandemia, que graças a Deus eu creio que ela já encerrou, que só está as últimas ondinhas dela, mas nada que seja realmente a proporção que foi antes. Agora, de agora para frente, a gente vai só ter paz, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então, assim, as pessoas foram pegas de surpresas porque elas não tinham uma reserva financeira. Muitos foram demitidas e não tinham uma reserva de como elas iam seguir naquele momento. E outra, a questão até, muita gente até foi despejado por falta de pagar aluguel. Enfim, foram vários problemas econômicos e financeiros que aconteceram nesse período. Então, hoje, mais do que nunca, a gente deve ter essa preocupação. Que seja algo que seja desde o início, ali, para que aquela criança tenha uma vida adulta, eu não quero nem falar, mas que se no futuro não seja uma pandemia, mas seja outro problema aconteça, que elas não venham passar o que muitos passaram agora, por não ter se preparado. Eu falo de mim pessoalmente. Eu passei mais de um ano, vocês que já me seguem há mais tempo, vocês perceberam que eu comecei o projeto, mas eu tive que interromper, porque eu fui uma das pessoas que foi afetada pela pandemia, que eu tive Covid e passei muito tempo doente. E eu tinha essa reserva, eu tinha como sobreviver nesse período. E se eu não tivesse, como eu teria ficado? Porque eu passei mais de um ano sem poder verdadeiramente, efetivamente estar trabalhando. Então são coisas como essa que a gente precisa pensar no hoje, para que no futuro as crianças que ainda venham nascer nas próximas gerações já tenham esse ponto equilibrado, já tenham como se livrar dessas situações, que estejam preparadas.
abençoada e feliz. Então, vamos preparar os nossos filhos, vamos nos preparar para viver esse novo momento. Vamos ser nós hoje a diferença que vamos ter no futuro. Porque é a lei da semeadura, tudo que você planta hoje, você colhe amanhã. Aí eu te pergunto, você quer criar e plantar e ter no futuro para o seu filho uma vida de prosperidade ou uma vida de escassez? Pense nisso. Vamos ser os responsáveis por nossos filhos, as próximas gerações, serem prósperas, abençoadas e felizes.